Fez a instalação inicial do seu Hackintosh virtualizado com Proxmox e agora você quer configurar a quantia correta ou a menor quantia possível de cores ou de processadores no seu Hackintosh? Chega mais que nesse vídeo nós vamos te mostrar como que é feito isso, pois são feitas de formas diferentes, tanto para Intel quanto para AMD, mas eu explico tudo. Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja bem-vindo. A ideia desse vídeo é realmente te mostrar em detalhes e também algumas opções avançadas e que não são documentadas nem mesmo ali pelo Proxmox. Inclusive ele tem uma documentação bastante vasta, bastante completa, mas tem de fato alguns ajustes que a gente não consegue fazer via aquele dashboard, via aquele painel web na qual ele nos entrega, e por não ter esses ajustes aí no painel web e tudo mais, a gente tem que fazer os ajustes a partir da linha de comando, a partir do shell, diretamente no Linux e até mesmo nos arquivos do próprio Proxmox. Porém, como são ajustes aí avançados, são ajustes que a gente acaba aí não encontrando na web, ou às vezes nem mesmo na própria documentação oficial do produto, a qual inclusive eu gosto muito de sempre me apoiar nessas documentações oficiais, seja do produto que eu estiver utilizando, independente se é virtualização, independente se é relacionado à minha outra área profissional, que é a parte de banco de dados, de infraestrutura, redes, storages e tudo mais. Então a ideia desse vídeo é te mostrar justamente esses detalhes, esses pormenores, esses, entre aspas, segredos, que não enxergo como um segredo, apenas, enfim, é uma informação um pouco mais técnica, e te mostrar como que funciona tanto para a plataforma Intel quanto para a plataforma AMD, pois são ajustes aí diferentes e aliados com o Hackintosh, a gente tem que ir ajustando algumas coisas e cada plataforma aí vai ter a sua peculiaridade. Mas bora pro vídeo e vamos ver como é que acontece tudo isso. Eu vou começar acessando aqui o browser, né, para poder acessar o painel do Proxmox. Eu tenho um ambiente Intel e um ambiente AMD. Vou começar pelo Intel e depois eu mostro ali o da AMD e cada particularidade de cada fornecedor. Aqui dentro desse painel, então, eu tenho o meu host físico, que é esse PV Intel, que foi o nome que eu dei lá no processo de instalação. E abaixo dele eu vou ter uma máquina virtual, que é esse Hack Monterey, que é justamente o Monterey instalado. Está com o status de stopped, né, para não estar rodando. E abaixo também tenho a parte de armazenamento, que é conhecido aí como storage. Basicamente, para te configurar os processadores, a gente tem que vir aqui no nosso host físico e depois em summary e ver qual é a quantidade exata que tem, né, de processadores nessa máquina, que é a quantia física mesmo, a limitação física, para depois então configurar, respeitando esse limite, as configurações ali da nossa máquina virtual. Nesse meu exemplo, então ele identificou aqui 20 núcleos, 20 processadores da Intel i9 10900K conectado em um socket físico, né, na placa-mãe. Ele identifica como 20 processadores porque esse processador em si, ele tem 10 cores físicos e como ele tem a tecnologia de Hyper-Thread habilitada, ele acaba duplicando essa quantia aí de cores físicos, transformando em um total de 20 threads. E o sistema operacional enxerga aí basicamente como 20 processadores. Então, por isso que ele tem aqui esse total de 20. Ele marca aqui em cima também e marca o percentual de uso desses 20 processadores. E falando em percentual, notem que o consumo aqui ele é extremamente baixo, até porque não tem essa máquina rodando, tem somente essa interface que vocês estão vendo do Proxmox, e vejam que ela realmente não chega a consumir nem 1%, 2%. O custo de ter toda essa ferramenta instalada é realmente muito baixo. Quando a gente vem aqui no nosso Hackintosh ou na máquina virtual, né, que vocês criarem, independente se é Hack, se é Windows ou tudo mais, mas o macOS em específico, quando a gente vem aqui em hardware e em processadores, a gente pode configurar essa quantia de processadores justamente nesse item. A gente pode clicar duas vezes. Aqui a gente vai poder configurar a quantia exata de cores. A gente pode configurar também a quantia de sockets que a máquina virtual vai enxergar, independente, por incrível que pareça, da quantia de sockets físicos que existem nessa máquina, que nesse caso aqui é apenas um socket. Posso, por exemplo, vir aqui e configurar dois sockets, um total de 16 cores, 2 vezes 16 dá um total aí de 32 núcleos. Nesse caso aqui, como ele ultrapassa 32 do total de 20, ele não deixaria eu ligar a máquina, não deixaria dar play nela. Porém, se eu pegar aqui a quantia de cores, colocar um total de 4, 4 vezes 2 dá um total de 8. Se eu vier aplicar, né, o ajuste, ele deixa eu vir aqui no console e fazer o start manual da máquina sem problema algum. Ele já começou a carregar e logo na sequência ele já aparece aí o macOS carregando. E após a máquina carregar, eu posso utilizar essa aplicação chamada aqui CPU Stress Test. Vou deixar ela também ali na descrição do vídeo o link para acessar ela, é gratuito, é bem fácil de baixar. Ele enxerga aqui então um total de 8 cores, enxerga inclusive o nome físico, né, o nome real desse processador. Se eu rodar um teste de stress, colocar aqui por exemplo 32 threads e der um play,
ele vai consumir, né, o total desses 8 cores, até porque eu coloquei mais threads do que existe de fato nesse processador. Mas se a gente vier aqui na máquina host, que é esse PVE Intel, e vier em summary, a gente consegue ver justamente a quantia aqui em percentual do total de CPUs que existe nessa máquina fisicamente. Então, por mais que aqui ele esteja consumindo 100% do nosso CPU, aqui no host físico, esse 100% representa um total de 40%. Por que 40%? Porque tu configurou um total aí de 8 processadores. Se a gente pegar aqui 20 núcleos que ele tem no total, menos 40%, daí um total de 8 núcleos. Agora, retornando aqui para a máquina virtual, eu vou encerrar essa aplicação aqui. Vou desligar ela pelo próprio Proxmox, não vou nem fazer o shutdown normal. Tem diferença de fazer shutdown, que seria o processo de desligar a máquina comum, a gente vir aqui na maçã e fazer o shutdown, ou a gente pode vir simplesmente fazer o stop aqui, que é como se tivesse tirado a máquina da energia ali, desligado ela de maneira forçada. Não é o melhor dos mundos, mas acelera aqui para fazer o vídeo. De qualquer forma, enfim, tá desligada a máquina. Vou vir aqui em hardware, vou vir dentro de processadores, e aqui nessa interface eu vou ter uma limitação de configurar até 4 sockets. Inclusive, eu vou tentar aumentar aqui, notem que ele vai apenas até 4, e 4 vezes 4 cores dá um total de 16, o que também me deixaria ligar a máquina sem problema algum. Mas se eu deixar, por exemplo, um socket e eu colocar aqui um total de 20 processadores, e daí o 100% dessa máquina física, né, que existe aqui dentro. Der OK, voltar aqui no console e vir fazer o start, notem que ela começa a carregar, aparece o símbolo da maçã e não chega a aparecer nem mesmo a barra de progressão, justamente porque o boot travou e ele não vai funcionar. Eu posso esperar aqui de maneira infinita e simplesmente ele não funciona. Vou fazer o stop, não tem nem como fazer o shutdown normal. Vou voltar aqui no hardware e como que funciona essa quantia de cores aqui, qual que é a regra, né, que existe. O macOS em si virtualizado, e eu não sei se isso é uma limitação até mesmo do macOS em hardware físico, porque se a gente pegar, por exemplo, esse site aqui, que é o Every Mac, tem muitas informações sobre, né, a linha da Apple, de todos os produtos. Se a gente vier aqui na parte de organização por processadores, a gente pegar a linha de Core 3, Core 5, i7, i9 e os Zinhos também, vocês vão ver que 90% desses caras aqui, ele vai ter aí sempre um multiplicador baseado na potência de 2. Potência de 2 no caso da nossa boa e velha matemática. Então, o que é a potência de 2? Eu vou conseguir configurar aqui 1 core, 2 cores, 4 cores, 8, 16, 32, 64, 128 e assim por diante. Então, caso você queira configurar um valor aqui diferente do que essa potência de 2, eu teria que configurar baseado nas informações aí um pouco mais avançadas. Então, para exemplificar, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui configurado um total de 4 cores, vou vir aqui no PVE Intel e eu preciso acessar esse item chamado Shell. Essa é a parte do acesso ao Linux, que aqui basicamente é a interface pura que existe, né, por trás aqui do Proxmox. Inclusive ele é baseado em Debian e baseado aqui no kernel 5.11. Por exemplo, as informações do Debian, se eu não estiver enganado, a gente consegue ver aqui dentro. Ó, justamente o Debian GNU Linux, a versão 11, que é a versão que saiu recentemente, e lembrando que o Debian é uma das distribuições Linux aí mais estáveis e seguras, consideradas aí na área da tecnologia, de forma global, de forma mundial. É um sistema bastante robusto, bastante confiável, e é inclusive o sistema na qual o Proxmox, aqui que vocês estão vendo esse painel, ele é baseado. Aí a gente tem que entrar então a partir do Shell para fazer algumas configurações avançadas dentro das configurações da nossa máquina virtual. Onde que ficam essas configurações? Vai ficar dentro de etc, dentro de PVE, dentro de QEMU-server. Aqui dentro, se eu listar o conteúdo, que é o comando ls, por exemplo, "-l", e vai aparecer um arquivo chamado 100.conf, que é justamente o número, que é o ID dessa nossa máquina virtual. Aqui, como eu acabei clicando, eu até perdi a minha sessão aqui, porque cada vez que a gente sai, ele mata a sessão que estava correndo. De qualquer forma, eu vou acessar aqui novamente. etc, pve, QEMU. Então, a gente tem, né, o nosso arquivo 100.conf, e a gente precisa editar esse cara aqui manualmente. Se você quiser visualizar apenas o conteúdo, você pode executar o comando cat, que ele vai te mostrar. Coloca o nome do arquivo, coloca ele aqui, né, 100.conf, você dá enter. Aqui tem todas as configurações em formato genuíno, em formato puro, que é como aqui o Linux vai enxergar e o Proxmox vai enxergar, que representa as configurações que a gente faz aqui dentro ali da nossa guia de hardware, dentro da nossa guia de options. E é aqui que a gente tem que configurar agora esse ajuste mais avançado dos processadores. Como que a gente faz essa configuração? Eu deixei preparado já um material aqui, tanto para AMD quanto para Intel, na qual eu já deixei até mapeado. Tem um total aqui desde um núcleo até um
total de 32 núcleos. Esses itens que são nativos é justamente aí o número que são representados pela potência de 2. Então todos esses itens que são nativos eu vou conseguir configurar sem problema algum aqui pela interface mesmo, entrando aqui dentro de hardware da máquina virtual e configurando aqui nesse painel, baseado aqui nesse número de cores, casando também com até mesmo o número de sockets. E lembrando que o sockets aqui ele fica limitado até o número 4 e daí tem, né, o total aqui do lado. Mas, por exemplo, números ímpares aí vai ficar um pouco mais difícil de fazer a configuração. Aí para isso a gente precisa fazer aqui a partir do shell. Posso até voltar ao comando aqui. E a gente precisa configurar essa quantidade de processadores aqui nessa linha de args. Args é de argumentos. Tudo que a gente configura aqui dentro dessa linha, ele vai sobrescrever, ele vai ter prioridade sobre os ajustes que estão de fato aqui embaixo ou até mesmo na interface gráfica. Então, baseado nisso aqui, se você quiser, por exemplo, configurar um total de 5 núcleos, tem que acrescentar esse pedaço de texto, que é essa sequência aqui de comandos, aqui nessa linha do args. Como que a gente faz para adicionar? Pode utilizar o VI, que é uma ferramenta de edição de texto baseado aqui no shell, né? Baseado em Linux, e passar o nome do arquivo, no caso 100.conf. Antes de editar, notem que eu estou dentro do diretório que é o etc, pve, que multa server. Aí depois de digitar o VI no nome do arquivo, pressiona Enter, a gente consegue navegar dentro dele, aqui utilizando as setas do teclado, e ele vai mudando para nós ali o nosso cursor aqui na tela. Como ele é uma ferramenta de texto, a gente não consegue utilizar o mouse, né, para posicionar o cursor, mas tem que utilizar de fato aqui o teclado. Até existem outras configurações para utilizar o mouse, mas aqui é dessa forma que vai funcionar provavelmente aí para vocês. A gente precisa então vir com o cursor aqui, posicionar na linha do args. Quando vocês posicionarem nela, vocês apertam Shift mais a letra A. Isso vai fazer com que o cursor venha aqui para o final dessa linha. Ela começa aqui, né, e termina na linha de baixo, mas é uma linha única. Ela não teria essa quebra de linha, ela só tem essa quebra porque não cabe de fato aqui na tela, né? Aí depois que o cursor apareceu aqui no final, né, após o Shift A, ele vai aparecer aqui embaixo, inclusive, a palavra Insert, porque ele vai entrar no modo de inserção de texto. Aí basta apertar a barra de espaço e você pode digitar o que você quiser e também voltar, né, apertar o backspace para apagar. O que a gente precisa colocar aqui são justamente esses parâmetros que eu já deixei até mapeados aqui para vocês, e funciona assim. Eu vou pegar, por exemplo, a linha inteira aqui, vou apertar o Command C para copiar, vou colar ele aqui, e para a gente salvar, vocês vão apertar ESC. Note que eu apertei ESC e sumiu a palavra Insert daqui. Logo na sequência, vocês apertam dois pontos, o dois pontos vai aparecer aqui embaixo e não mais aqui, porque ele entrou no modo de comando desse tal de VI, que é o editor de texto. Aí vocês colocam W de write, Q de kit, mais o sinal de exclamação. Pressiona Enter e ele vai ter salvo o arquivo com o conteúdo que você colocou nele. Notem que anteriormente eu tinha feito o cat para listar, né, o conteúdo do arquivo sem precisar abrir ele com o VI. E se eu fizer agora o cat novamente, passar o nome do arquivo, notem que ele tem justamente o conteúdo que a gente adicionou utilizando ali o VI anteriormente. Agora com essa configuração, a gente pode voltar aqui no nosso Hackintosh, vir aqui em hardware, note que continua aparecendo 4 cores, né, um total de um socket com 4 cores, mas quando a gente vem aqui no console e faz o play da nossa máquina, ele começa a carregar, logo na sequência começa, né, a carregar também o próprio macOS, e após o macOS carregar, eu posso vir abrir essa aplicação do CPU Stress Test. Notem que ele identificou um total de 5 cores, independente se aqui nas configurações de hardware, no item de processors, ele está configurado 4, justamente porque a gente fez a edição manual lá do arquivo de configuração da nossa máquina virtual e passou via aquela linha args, né, de argumentos, e ela tem prioridade sobre esses ajustes aqui. Então, para a gente comprovar que ele está utilizando 5 cores, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou dar um teste, vou colocar, por exemplo, 32 threads, vou dar um play. Após ele atingir aqui 100% de uso do nosso processador dentro dessa máquina virtual, eu vou vir aqui no PV Intel, que é justamente o nosso host físico, vou vir aqui no item de summary, e ele está utilizando um total aqui de 25, 26%. Se a gente pegar a nossa boa e velha calculadora, 20, que é o total de processadores que a gente tem nessa máquina, menos 25%, a gente tem um total aí de 5, é o total de 5 processadores que a gente configurou na nossa máquina virtual. Eu posso vir aqui agora, desligar ela. Inclusive, para desligar, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou fazer o stop para facilitar o processo e fazer mais rápido. Após ela ficar cinza aqui, né, e com o status de stopped, vou voltar aqui no PV Intel, vou voltar aqui no shell, vou acessar o diretório de configuração das máquinas virtuais, que é o etc pve -server, e vou abrir novamente o arquivo de configuração. Vou vir aqui na linha de args, vou apertar o Shift A para vir aqui para o final, vou trazer meu cursor até o SMP, e aqui eu posso simplesmente apertar Delete e vir apagando até apagar tudo, e vou pegar aqui a tabelinha que eu criei anteriormente e vou colocar aqui, por exemplo, o total de 20 processadores. Eu vou pegar tudo que tem aqui de menos SMP para frente, seleciono, copio,
colo aqui na nossa interface, pressiona ESC, WQ, exclamação, pressiona Enter. Para confirmar, faz um cat do arquivo para listar o conteúdo. Notem que ele salvou aqui com o total de 20. Se eu vier aqui na máquina virtual, vier aqui no item de hardware e no item de processadores, ele continua permanecendo com 4, então não tem diferença, não vai mudar nada aqui. Ele, enfim, vai sobrescrever tudo isso. Se eu vier aqui no console e ligar a nossa máquina virtual, notem que ela já começou a carregar normalmente, o sistema operacional não travou dessa vez, diferente do que eu fiz lá no começo, em que eu configurei justamente aqui nessa interface o número de 20, ele não deixou eu fazer, enfim, né, o load do sistema operacional. Voltando para o console, a máquina inclusive já até carregou. Como eu desliguei ela de maneira forçada, ele já até abriu o aplicativo aqui, porque o próprio macOS entende que eu desliguei de maneira forçada e ele tenta resgatar tudo que estava aberto. Aqui já identificou um 10/20, ou seja, né, esse processador por completo está entregue para a máquina virtual. E se a gente fazer o teste aqui com o número de threads, colocar, por exemplo, 32, vou dar um play, consumiu aí 100% ou muito próximo ali dos 100%. Vou voltar aqui no host físico, vim em summary e notem que eu estou utilizando praticamente aí quase 100% do total de 20 processadores. Esse número que a gente consegue ver um pouco abaixo aqui de 100% é o custo que a gente tem para rodar essa virtualização. Ou seja, notem que o custo que é desperdiçado para ter essa ferramenta rodando não chega a ser nem mesmo 1%. Ele chega a ficar aí praticamente em 0,5%, que é o que a gente chama de overhead. Ou seja, é uma ferramenta, né, dedicada para virtualização, ela tem um custo muito baixo para fazer todo esse gerenciamento e ele acaba passando aí para a máquina virtual toda a potência do nosso computador. Então eu vou parar o teste, vou desligar ela de maneira bruta novamente aqui, e a regra então para configurar é basicamente essa. Eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo, e até fazendo uma explicação breve aqui de como que é feita, né, essa configuração, como que de fato ela enxerga, né? Então quando a gente passa o "-SMP", a gente faz uma configuração de ajuste fino dentro do nosso processador, a qual a gente informa aqui o total de cores que vai ser passado para a máquina virtual. Aqui a gente configura a parte fina, então, que, por exemplo, para ter um total aqui de 21 cores, eu configurei um processador que tem apenas um núcleo físico, tem um total aí de 21 sockets nessa possível placa-mãe aqui, que teriam 21 processadores com um core conectado, um total de uma thread. Então, se eu pegar 1 vezes 21 vezes 1, dá um total aí de 21 processadores. Quando os números são pares, como por exemplo 20, 18, 14, eu coloquei sempre cores igual a potência de 2, então eu acabei colocando a menor potência aqui, que é o número 2 exatamente, e daí se a gente multiplicar, então 2 vezes 7 dá 14, vezes 1 dá o total de 14. É assim que eu fiz essa tabelinha aqui, mas de qualquer forma eu vou deixar ela ali na descrição, mas caso vocês queiram configurar mais processadores e que vocês tenham, né, um equipamento que tenha mais processadores, se for nativa a configuração, a gente pode configurar aí um total de 64 threads, um total de 128, um total de 256 pelo próprio painel aqui da máquina virtual, mas respeitando um item bem importante. O macOS ele está limitado na arquitetura do sistema operacional ali a um total de 64 threads. Então, se por exemplo você é um felizardo e tem um Threadripper aí com 128 threads e 64 núcleos, você vai conseguir subir a tua máquina virtual do macOS com até 64 núcleos. Você não vai conseguir subir com mais núcleos do que de fato poderia aqui, respeitando a potência de 2. Em caso você queira configurar aí um valor diferente, né, que compreende entre 33 até 63, como que geraria esse número? Vou pegar um número qualquer, vamos colocar por exemplo 48 núcleos. Imagine, né, que você tem aí uma máquina que tenha mais do que 48 núcleos ou então 48 núcleos físicos. Vou colocar "-SMP", colocaria aqui 48, quantidade de cores. Como 48 é um número par, eu posso usar cores igual a 2 mesmo. Sockets, eu vou colocar X. E depois threads, eu vou colocar X também. E max CPUs, eu vou colocar igual 48. Como que eu preencheria aqui esse restante? Eu poderia fazer duas formas, basicamente. Poderia colocar, por exemplo, uma thread, e no caso 48 divididos por 2 dá 24. Então, como que ficaria a conta? 2 cores vezes 24 vezes uma thread resulta em 48. Possivelmente eu também poderia fazer diferente, talvez com duas threads, eu poderia colocar sockets igual a 12. Então ficaria 2 vezes 12 vezes 2 e dá um total de 48. Então, basicamente aqui é uma matemática básica que a gente tem que compreender. Lembrando que a gente tem que respeitar os cores baseados na potência de 2 e as threads também tem que ser configuradas de 1 ou no máximo 2 threads. Aí com essa regrinha aí de
matemática, a gente tem que configurar a quantia de sockets para poder dar o nosso total de processadores que a gente quer configurar aqui na linha de processadores Intel. E agora então indo para, né, o conteúdo de AMD, o procedimento praticamente pode ser até talvez eventualmente mais simples. Eu vou abrir aqui o PVE AMD, que é o ambiente que eu tenho, né, com plataforma AMD. Eu vou vir aqui no host físico e vou vir em Summary. Aqui eu tenho os detalhes desse processador, então ele é um Ryzen 9, modelo 5950. Ele tem um total de 16 cores, e como ele também tem o paralelo, igual a Intel tem do Hyper-Thread, que no AMD, se eu não estiver enganado, é SMT, o nome da tecnologia, ele duplica a quantidade de cores, e nesse caso transformando aqui em 32 threads, e que o sistema operacional acaba vendo como se fosse 32 processadores. E nesse ambiente aqui, eu vou ter então duas máquinas virtuais. Tenho essa Monterey que está em funcionamento, inclusive se eu vier no console, ela não aparece nada, porque ela é justamente essa máquina aqui que vocês estão vendo. Então, ela não tem um console com display habilitado, porque eu estou mandando tudo para a placa de vídeo, e a placa de vídeo está mostrando essa máquina que vocês estão vendo, enfim, e que eu estou fazendo a utilização. Para exemplificar, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Hackpig Sur, essa outra máquina virtual. A gente tem a configuração de hardware e tem a configuração de processadores. Aqui vai valer exatamente a mesma regra que vale lá para os processadores Intel. Então, caso você esteja vendo somente essa parte da AMD, eu recomendo que você veja a parte de Intel, porque lá eu realmente detalhei tudo, explicando passo a passo. Mas aqui ele tem também a mesma limitação de ser a quantidade de cores do processador configurados com a potência de 2. Então, a gente vai poder configurar aqui a gente vai poder configurar 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. E caso você queira configurar valores que não são a potência de 2, o que a gente vai fazer? Eu vou cancelar aqui, vou apertar no X, ele vai continuar com 4 cores. Eu vou vir aqui no console e vou dar um play na máquina. Justamente porque no caso da AMD, a gente tem que fazer um ajuste na EFI, no caso que é utilizado para a máquina virtual, diferente da plataforma da Intel, que a gente não precisava fazer absolutamente nada na parte do macOS ou até mesmo na parte aí da EFI. Aqui para o AMD a gente precisa fazer o ajuste. Qual é de fato esse ajuste? Antes de fazer ele, só vou abrir aqui o CPU Stress Test. Notem que eu tenho aqui então um total de 4 cores. Ele é visualizado pelo sistema operacional aqui como um Intel Core 2 Duo, porque ele está emulando esse processador para poder fazer essa questão da uma EFI única ali que eu criei e disponibilizei nesse projeto, que é uma EFI que funciona tanto para Intel quanto para AMD, desde que respeite ali a lógica dessa potência de 2 para configurar a quantidade de cores. E quando você tem a AMD, então a gente precisa fazer esse ajuste na EFI, que basicamente é o seguinte: eu vou montar aqui a minha EFI, ele pede a senha do meu usuário, não tem muito segredo. Vou vir aqui dentro do EFI, vou vir dentro do IOC. Para fazer o ajuste nele, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse AMD Vanilla Patches, eu vou deixar o link para ele ali embaixo na descrição desse vídeo, para facilitar para vocês, mas quem criou essa ferramenta é aquele usuário do Corp New T, que é o mesmo usuário que desenvolve o Proprietary. A gente tem que executar o AMD Vanilla Patches.command, ele vai abrir esse terminalzinho aqui, aí logo na sequência que ele abrir, vocês têm que escolher a opção 1 para fazer o download dos patches. Então escolhe 1, pressiona Enter, ele vai fazer os downloads tanto para o Clover quanto para o OpenCore, porque ele não sabe ainda aonde que ele vai aplicar essas configurações. Depois a gente tem que informar a opção 2 para informar qual é o arquivo de configuração que a gente vai aplicar os patches. Então a gente digita 2, pressiona Enter, pega o arquivo do config.plist e simplesmente arrasta ele aqui para dentro. Ele vai automaticamente preencher todo o caminho até o config.plist, pressiona Enter. Após fazer isso, nota que ele vai aparecendo os status aqui em cima. Então ele tem o Clover Patches como existente, tem o OC Patches como existentes e o Target Plist, ele tem o nosso arquivo de configuração. E antes da gente aplicar de fato os patches, a gente vai escolher a opção 4, que é para remover todos os patches existentes dentro de kernel, no caso nessa EFI, e depois aplicar os patches novamente. Nesse momento ele está como Disable, né, corrente ele como Disable, e se a gente pressionar 4 e pressionar Enter, ele vai mudar para Enable. E depois disso, então, a gente aplica a opção 3. Aí para isso, basta digitar 3, pressionar Enter, e ele vai perguntar com quantos cores você quer configurar a sua máquina, e nesse exemplo, então, eu vou escolher uma quantidade que não é uma potência de 2, e vou informar aí um total de 6 cores. Pressiona Enter, ele vai aparecer toda a execução que ele fez aqui, praticamente você pode ignorar, pressionar Enter novamente e pode pressionar Q para sair desse aplicador de patches. Aí pode fechar o terminal aqui em cima e o nosso config da nossa EFI já vai estar devidamente ajustado. O próximo passo, o que é? A gente vir aqui, simplesmente desligar a nossa máquina e após a máquina estar completamente desligada, que ela fica cinza aqui, né, e o status como stopped, a gente pode vir aqui no hardware, pode vir aqui em processors e configurar com um total de 6. Que é o ajuste que a gente fez na nossa
nossa EFI, a gente vem aqui dentro de PVE AMD, vem dentro de Shell, que é algo bem semelhante que a gente fez lá no Intel, acesso ao diretório etc, PVE, QEMU-server. Aqui tem dois arquivos, que é o 100.conf e o 101.conf, que no caso são os dois arquivos, né, de configuração referente a essas duas máquinas virtuais. A gente está utilizando nesse exemplo a 101, que é o Hack Big Sur. Eu vou editar ele com vi 101.conf. E o único ajuste que a gente tem que fazer aqui é também na linha args, só que diferente do ajuste da Intel, onde a gente teve que colocar a configuração de SMP, a configuração de sockets e tudo mais. Basta a gente posicionar até a letra P, e aí para isso vocês podem vir com o cursor simplesmente na setinha e vindo movendo ele até a letra P, ou vocês podem apertar a tecla W. A tecla W ele vai pulando palavras por inteiro, então ele acaba sendo uma forma mais rápida de chegar ali até o perim. Chegou aqui em cima do P, simplesmente você aperta Shift mais a letra D, ele vai apagar todo o restante da linha. Aí logo na sequência aperta I para entrar no modo de inserção, pressiona a barra de espaço para dar um espaço, digita host e simplesmente ESC WQ e exclamação e pressiona Enter para sair. Para confirmar o arquivo que você fez a alteração, faz um cat em cima dele. Notem que agora tem esse conteúdo, que é o ajuste que a gente fez, removendo aquela sequência de comandos que tinham aqui de parâmetros, né? Deixando apenas host. Para vocês entenderem o que significa esse CPU espaço host, vai significar que ele não vai fazer a emulação de um determinado processador e vai passar para a máquina virtual, de fato, a CPU do host físico. E como nesse caso aqui é um host da AMD, por isso que a gente precisou fazer aquele ajuste lá na EFI, aplicando os ajustes, né, o patch referente aos processadores da AMD. Então, feito isso aqui, como a gente passou tudo para o host físico e configurou a máquina virtual com um total de 6, e também como a gente já fez a configuração da EFI aplicando os patches, aí basta vir aqui e fazer o processo de start, a máquina começa a ligar e o sistema operacional começa a carregar normalmente. E assim que ele carrega, a gente também pode confirmar o ajuste igual a gente fez no Intel. Então, a gente pode abrir o CPU Stress Test. Notem que agora ele não identifica mais como aquele Intel que estava mostrando anteriormente, ele identifica corretamente o AMD Ryzen, o modelo dele. Apareceu o total de 6 cores, que é a quantidade que a gente fez a configuração. Aqui eu vou colocar 32 threads, vou dar play, note que o consumo ficou em 100%. E agora se eu vier aqui em PVE AMD, que é o host físico, e vier em Summary, ele tem um total aí de praticamente 20% sendo consumido. E nesse caso a gente tem ainda duas máquinas em utilização, mas se eu pegar aqui 32 menos 20%, dá um total aí de 6,4. Justamente porque é 6 cores dessa máquina que a gente configurou, e aí tem mais um percentual ali que dá esses 20%, que é referente a esse uso aqui que eu estou fazendo mesmo da máquina, que é um uso bem pequeno, não tem nada demais sendo executado. Então é assim que funciona os ajustes da AMD. Eu acho até um pouco mais simples, porém contudo, né, entretanto, a gente tem que fazer ali a configuração da nossa EFI previamente, antes de fazer o ajuste aqui na parte de hardware. E lembrando que se você for fazer o ajuste aqui de processadores respeitando a potência de 2, então você pode fazer o ajuste simplesmente aqui pelo painel, igual você faria na plataforma da Intel, sem precisar mexer nas configurações aqui via o Shell e sem precisar mexer também na parte da EFI e nem nada. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Como vocês podem ver, já tá outro dia, já amanheceu, já virou o dia. Esse vídeo acabei criando em 2 dias praticamente, porque eu gravei, regravei, achei que a didática não estava muito lá aquelas coisas, principalmente quando o assunto é um pouco mais técnico, mas eu sempre tento transformar em algo assim mais palpável e quem não seja tão técnico também consiga entender. No mais é isso, tendo dúvidas é só utilizar aquela área marota dos comentários e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!